Vale do Jequitinhonha, ou Vale do Lítio. Região com o menor PIB per capita de Minas Gerais, agora o Vale do Jequitinhonha entrou de vez no mapa econômico mundial. E não foi por causa do artesanato ou da agricultura, atividades que historicamente estão na vida dos quase 430 mil habitantes dos 14 municípios dessa área. É que o Jequitinhonha concentra 85% das reservas nacionais de lítio, segundo os dados mais recentes do Serviço Geológico do Brasil. O lítio é essencial para a eletrificação de veículos, por isso é considerado um elemento estratégico para a transição energética mundial. A região já recebeu mais de 6 bilhões de reais de investimentos para a exploração de lítio nos últimos anos. Mais de 5 bilhões de reais estão previstos até 2029, o que deve movimentar cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos. O governo de Minas, criador do termo Vale do Lítio, aposta no desenvolvimento da região. O setor de mineração ele é muito mais complexo do que se instalar uma fábrica de componentes eletrônicos, de ventiladores, Então, assim, realmente precisa de um prazo de maturação, mas eu acho que a realidade já está sendo alterada para a população. Mas esse aporte financeiro não tem significado ainda uma total melhoria de vida na região, segundo moradores e governantes. Nós não temos observado um grande empenho da parte do poder público no sentido de aproveitar esse momento, aproveitar que as mineradoras estão atuando, para que a partir daí possa investir mais na educação, na moradia, na saúde e toda essa estrutura necessária para o bem viver na cidade. Um dos principais gargalos está na saúde. Araçuaí é um município referência da região, por isso recebe pacientes de outras 6 cidades no Hospital São Vicente de Paula. Ele é gerenciado por uma associação filantrópica e recebe recursos da União, do Estado, da Prefeitura e de emendas parlamentares e doações. O hospital já não tem capacidade para atender o que a gente já tem. E com a chegada das mineradoras aqui, então isso aumentou 30% a nossa demanda a mais do que a gente já tinha, né? A sobrecarga fica evidente pela demora e pelas dificuldades de atendimento por quem procura a unidade. Particularmente a demora, por ser criança, né? Deveria ter uma prioridade. Mas, a gente respeita também as outras demandas que vão aparecendo, né? O dinheiro que é retirado daqui em forma de minério, ele não retorna para cá. Pelo contrário, o custo de vida aumentou, para muitas realidades. Entre 2020 e 2024, Araçuaí recebeu 7.890.000 reais da taxa de compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM. Itinga, vizinha de Araçuaí, recebeu 18.520.000 reais. A gente tem usado o lítio dentro daquilo que a gente tem investido. Araçuaí tem recebido nos últimos 4 anos, neste governo, que se inicia, obras que ela nunca viu. E isso tudo a gente vai basear, logicamente, na questão do lítio. Não se excluindo a questão da necessidade estratégica de investimento dos recursos do lítio em áreas que a gente vê como prioritárias. Uma delas é a questão da educação e formação de mão de obra. E, especificamente na nossa região também, a questão da saúde. Em Araçuaí, uma das principais queixas da população é sobre o aumento do preço do aluguel. Os valores na cidade chegaram a subir até 150% a partir de 2019, quando a atividade minerária se intensificou. Com ela, muitos trabalhadores chegaram a Araçuaí e municípios vizinhos para trabalhar. Porque as mineradoras alugavam diretamente com os proprietários os imóveis e faziam ofertas altas. Então, o imóvel estava por 2.000 e eles precisavam muito do imóvel, eles falavam, a gente paga 4.000. Então, obviamente, o proprietário vai dar a preferência. Houve uma retração do mercado. Então, esse imóvel, há 2 anos atrás, era 4.500, entendeu? Hoje ele já baixou para 3, em algumas situações para 2.200. Então, ele tá acontecendo essa retração do mercado, porque, querendo ou não, a demanda diminuiu agora. Então,
esse impacto das mineradoras teve ali o boom que foi a implantação. Foi muita gente chegou. Então, muita gente foi embora de novo, porque agora a operação está funcionando normal. Outros fatores que também têm gerado apreensão entre os moradores do Jequitinhonha são os impactos socioambientais da extração de lítio. Nossa liberdade, a distância das estradas ficou muito difícil. Tudo aqui para nós ficou difícil. A gente trabalhava numa lava, trabalhava em outro serviço aí, vamos supor, tinha fazendeiro para o pessoal trabalhar. Hoje em dia, as pessoas de idade aí não têm serviço, tem emprego para os jovens, para as pessoas novas. Mas as pessoas dos 50, 40 anos não têm emprego. Então essas pessoas aqui ficam tudo, vamos supor, se não é aposentado, vai passar até necessidade, né? Porque não tem outra solução. E dá muita poeira, dá muito barulho de noite, de máquina, entendeu? E nós aqui praticamente acabou com nossas vidas aqui. Nossa vida aqui, praticamente nós não tem futuro aqui mais não. Ele é objeto de desejo na área de proteção ambiental Chapada do Lagoão. Mineradoras miram a extração de milhões de toneladas de lítio nos entornos. Para viabilizar essa operação, um projeto de lei da Prefeitura de Araçuaí foi aprovado em maio para reduzir em 23% a área de proteção ambiental, que é chamada por moradores de caixa d'água da região, por ter mais de 100 nascentes. É uma região que nós temos povos quilombolas, nós temos pessoas que vivem ali de maneira tradicional, servindo-se da mata, servindo-se desses ambientes para a sobrevivência. E os impactos serão grandes, porque com a diminuição da área de preservação, haverá um aumento da atividade minerária nas proximidades. E essa atividade minerária vai gerar muitos impactos negativos sobre a natureza em geral. O que a prefeitura deveria ter feito, acho, antes, tanto a prefeitura quanto a mineradora, era ter feito essa consulta com a gente, ter entrado em diálogo, ter conversado, ter explicado a real situação, qual que era, e a gente não teve esse contato nem esse acesso com ninguém. O projeto foi encaminhado para a Câmara para resolver um problema de gestão da APA, onde o município de Araçuaí adentrou ao município de Caraí, com esta APA. Conseguimos o estudo técnico apontou que para a solução daquele problema, a proposta seria a elevação da cota e a redução da área da APA. Nós apresentamos esse projeto ao Legislativo e colocamos em discussão com a sociedade. Então, em momento algum, neste primeiro momento, foi discutida a questão de mineração. Eu não estava tratando da questão da mineração. A gente vê falar em progresso, o que eu vejo hoje não é progresso, é retrocesso. A gente, quando fala em progresso, é avançar. E quando a gente fala em retrocesso, você está voltando. E aí, o que a gente está fazendo, a gente está caminhando para trás. A gente não tá avançando, porque o progresso está indo para fora do país. O progresso não está entrando aqui para a gente. E a APA é um dos assuntos que precisam ser tratados em Araçuaí. Por que ela precisa ser tratada? Porque ela foi instaurada em 2007 e desde então não teve nenhuma atividade de proteção efetiva àquele local. Nós defendemos a proteção ao meio ambiente. É isso que nós queremos fazer. Agora, fazer de forma efetiva e não ficar dizendo que tem uma área de proteção por ela estar no papel. Quem só ficar reclamando e falando que está só tirando o lítio do local, eu acho que vai chegar num ponto que vai perder uma oportunidade de ter uma vida melhor, porque ninguém vive sem a mineração. Nós temos que saber como extrair os minerais com respeito, com cuidado, com educação, com a reposição ali dos danos eventualmente causados e aproveitar as oportunidades. Então o meu recado é esse. A região vai se desenvolver cada vez mais. Porque a gente precisa desenvolver esse mercado, precisa desenvolver essa região, que é uma região muito carente, e incentivar esses projetos que estão em andamento lá. Criar condições para que efetivamente se possam se instalar na região. É possível fazer uma mineração com responsabilidade, uma mineração onde você respeite o meio ambiente e principalmente respeite as comunidades.
Então a gente precisa de criar essas condições para que isso ocorra aí numa fase mais rápida, levando esse desenvolvimento necessário para a região. E a gente percebe que essas atividades minerárias, elas têm gerado muitos lucros. A nossa preocupação está como esses lucros estão sendo partilhados. Leia o conteúdo completo em otempo.com.br.